Amém. Louvado seja o Senhor. Nesse último dia do ano, podemos estar na sua presença, desfrutando da mesa dele, lembrando do seu amor, esse seu amor e cuidado que nos acompanhou durante todo esse ano. No nosso coração há muita gratidão ao Senhor e um sentimento de consagração para o caminho que ainda temos pela frente. Nós somos um povo que espera a volta do Senhor. Amém. E dia a dia, semana a semana, ano a ano, estamos esperando o cumprimento dessa promessa. Amém. Hoje vamos continuar a comunhão dentro daquele tema da palavra e o testemunho, e vamos ver o final do capítulo 3 de João, quando no Evangelho de João, capítulo 3, a partir do versículo 22 até o final. Essa palavra é uma palavra muito importante, principalmente nesse momento em que o Senhor nos tem dado o encargo de ajudar cada irmão, cada irmã a exercer o seu ministério, a sua função no corpo de Cristo, debaixo da direção de Deus. Nesse final do capítulo 3, o Senhor Jesus, o evangelista, o apóstolo João, mostra ainda o Senhor na terra da Judeia. Nós sabemos que João foi o único dos 4 evangelistas que registrou com mais detalhes essa porção do ministério do Senhor no início ali na Judeia, porque os outros evangelistas registram mais o início do ministério do Senhor na Galileia. E aqui nos é mostrado uma coisa bastante interessante: a sobreposição do ministério de João Batista e o ministério do Senhor Jesus. Isso aqui é algo que João registra, que o apóstolo João registra, para mostrar algo muito importante para nós. Porque nesse momento, quando vemos João Batista operando e o Senhor Jesus operando, o apóstolo João aproveita para mostrar que nada pode ir contra a supremacia do Senhor Jesus. Que o Senhor é o primeiro. Vamos então dar uma olhada em Mateus 4, versículos 12 a 13, que diz o seguinte, versículos 12 e o versículo 17, aliás. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galileia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali. Então aqui nesses versículos 12 e 13 diz: ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galileia. Dele foi para a Galileia. E o versículo 17 diz: daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então, como eu falei, no Evangelho de Mateus nos mostra o início do ministério do Senhor Jesus depois que João estava preso, correto? E o Evangelho de Marcos também toca esse assunto. Marcos 1, versículos 14 e 15. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho.
Marcos também registra que depois que João foi preso, o Senhor Jesus começou a exercer o seu ministério na Galileia. Então, João foi o único que registrou um período de tempo quando João ainda estava solto e João estava batizando, e aí vemos os discípulos do Senhor também batizando. É isso que nós vamos ver agora. Esse momento em que João e o Senhor Jesus estão atuando ao mesmo tempo. Nessa porção da palavra tem profundas lições espirituais para nós hoje, e nós devemos aprender com essas lições, porque foi para isso que foi registrado essa porção. Então, João 3, versículo 22 em diante diz: depois disso, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judeia. Ali permaneceu com eles e batizava. Então, João aqui nos diz, que Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judeia, o Senhor atuando logo no início na Judeia, e ali permaneceu com discípulos e batizava. Mas em João 4, versículos 1 a 3, ele deixa um esclarecimento sobre essa questão do batismo que o Senhor Jesus exercia. João 4, versículos 1 a 3 diz: quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia. Então nós podemos ver que João batizava, Jesus batizava, se bem que não era o Senhor que batizava, mas os seus discípulos que batizavam. Pelo fato de estarem ocorrendo esses dois fatos ao mesmo tempo, os fariseus, em João 4, tinham ouvido dizer que Jesus fazia e batizava mais discípulos que João. Nós vemos então uma questão do ser humano. O ser humano gosta de comparar. Quando tem dois fatos, daí o ser humano gosta de comparar quem faz mais. Quando tem duas pessoas servindo a Deus, o ser humano tem um problema, gosta de comparar quem faz mais. Você talvez faça a pergunta: por que Jesus não batizava? Por que os seus discípulos batizavam? Mateus 3, versículo 11, João Batista diz: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Então João Batista, ele falou que o batismo real que o Senhor iria instituir, não era algo semelhante ao dele, mas para que todos possam compreender melhor, nós precisamos lembrar um fato: que o Senhor Jesus foi mesmo batizado, ele mesmo batizado por João, correto? Ele mesmo foi batizado por João. Mateus 3, versículos 13 a 15. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu.
Então podemos ver que o Senhor Jesus foi batizado por João. Isso fazia parte do procedimento da justiça de Deus. Naquele momento era a vontade de Deus que isso ocorresse com todas as pessoas. O próprio Senhor Jesus se submeteu a isso. Os irmãos estão compreendendo? Então, naquela época era importante que todos se submetessem, todos que quisessem buscar o Senhor, se submetessem a esse procedimento. Mas esse batismo que os discípulos de Jesus faziam era na mesma linha de João, para que se cumprisse toda a justiça de Deus. Os irmãos estão compreendendo? É diferente do batismo que o Senhor instituiu no final, em Mateus 28, quando ele disse: Jesus, aproximando-se, falou-lhe dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Os irmãos compreenderam? Aquele batismo que os discípulos de Jesus faziam, que era considerado o batismo que Jesus fazia, aqui no início de João, não é o mesmo batismo que o Senhor instituiu depois de cumprir a obra da redenção. Se você ler João 7:39, quando ele falou: se alguém tem sede, venha a mim e beba, tal, ele diz assim: isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Tá? Então vamos deixar bem claro: esse batismo que era feito pelos discípulos do Senhor Jesus não é aquele batismo que o Senhor instituiu depois de cumprida a obra da redenção. Os irmãos compreenderam, né? Era na mesma linha de João, para que se cumprisse toda a justiça de Deus, porque o próprio Senhor Jesus se submeteu. Vamos deixar isso esclarecido, tá bem? Ok. Agora, o que acontece, tá, depois que esse fato está ocorrendo? João 3:23 diz: ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque ali havia muitas águas, e para lá concorria o povo e era batizado. Então o apóstolo João aqui registra que os discípulos do Senhor estavam batizando, tá certo? E que João também estava batizando, e que o povo concorria para lá, certo? Concorria o povo ali e era batizado. Mas daí, no versículo 24 diz: pois João ainda não tinha sido encarcerado, tá? Então nós podemos ver, ali estava operando ao mesmo tempo. E agora o versículo 25, irmãos, prestem atenção. Ora, entre os discípulos de João e um judeu, suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. Vários estudiosos da Bíblia, discutem sobre o que se referia essa purificação. Alguns dizem, comparando o batismo de João com os rituais do templo, outros dizendo que era respeito à purificação, o batismo de João versus o batismo de Jesus, qual que era que purificava mais, entendeu? E provavelmente essa segunda interpretação é a mais adequada, a mais correta. Por quê? Então você pode ver que uma contenda com discípulos de João e um judeu. Provavelmente é um judeu que fora batizado pelos discípulos de Jesus, entendeu? Porque isso aqui, o ser humano é assim: o meu é melhor, né?
Eu fui batizado por João. Eu fui batizado por Jesus. O meu é melhor que o seu. Como o seu é melhor que o meu? Né? O João que batizou o Senhor Jesus, então o João era melhor. Não, isso aqui é dos discípulos, né? Então, homem não é assim? Nós não somos assim? Então você pode ver, muitas vezes nas coisas relativas a Deus, serviço a Deus é assim. Então eles foram ter com João e disseram: mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunha, está batizando, e todos lhes saem ao encontro. Os discípulos de João estavam chateadíssimos, né? E foram reclamar com João: o que é isso, João? Você que começou, agora ele está ali. Aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Você vê que exagero, né? Todos lhe saem ao encontro. Claro que tinha muitos que estavam talvez em um número maior, mas não quer dizer todos lhe saem ao encontro. Os discípulos de João estavam alarmados, né? Daí foram falar com João. Assim, olha só, o que está acontecendo? Os discípulos de João tinham inveja, né? Certo? Tinham ciúmes. E estavam até discutindo com aquele judeu, estavam chateadíssimos. Olha só, e eles achavam, quando contaram para João, eles achavam que João iria dizer: é isso aí mesmo, onde é que já se viu, né? Eles esperavam que João dissesse isso aí. Mas qual foi a resposta de João? É aqui que nós devemos aprender. Como você reagiria diante dos fatos? Como você reagiria se você fosse João? Versículo 27, respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. João estava falando uma coisa: que o seu serviço, a sua função, for algo dado por Deus. E também o que o Senhor Jesus estava fazendo foi algo dado por Deus, determinado por Deus. Se o céu não der, o homem não vai receber. Aqui é mostrado algo muito importante, porque João estava se colocando no seu devido lugar, dando a Cristo a posição mais elevada. Ele estava se colocando como o precursor, tá certo? Isso é que ele foi o que ele falou mais tarde. Os discípulos de João, eles chamavam João, consideravam João o líder, o mestre. Mas João nunca, baseado no que está escrito aqui, quis tomar a posição de líder e de chefe. Ele sabia que ele tinha vindo para preparar o caminho para o céu. Por que isso é importante? Porque todos nós que servimos a Deus corremos um perigo. Perigo de nós mesmos nos colocarmos numa posição superior ao do Senhor. Por que isso é perigoso? Porque todos nós corremos o risco de achar que as pessoas a quem nós ajudamos pertencem a nós e que devem nos seguir. Não é assim?
Por exemplo, se eu ajudei você, Nélio, né? Em tudo, sempre que você precisou, sempre ajudei você. E um dia, eu e Oswaldo, nós temos um problema. Nós apresentamos para você e a gente diz: Nélio, quem está certo? E você diz: Oswaldo está certo. Eu vou dizer: ajudei você a vida inteira, né? E você agora está dizendo que o Oswaldo está certo. Você entende como o ser humano é? A gente, quando ajuda alguém, acha que essa pessoa pertence a gente. Nunca devemos competir com o Senhor. Nossa função é levar as pessoas ao Senhor. E nunca tomar o lugar do Senhor. Correto? O Senhor sempre deve ser em primeiro lugar. E aqui João Batista disse: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Esse princípio é um princípio que está também em 1 Coríntios 12, versículo 11. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Foi o Espírito que deu uma porção para cada um. A porção que nós temos não foi da nossa escolha. A porção que nós temos foi dada pelo Espírito. E 1 Coríntios 12, 18 também diz algo importante. Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Foi Deus que nos colocou no corpo na posição que Ele quis nos colocar. Os irmãos então compreendem o que João Batista disse: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Nunca devemos competir com o Senhor. O Senhor é o maior. Mas entre nós não existe quem é maior, quem é menor, porque nós somos membros do corpo e nós nos complementamos. Os irmãos compreendem? Com o Senhor, Ele é o maior, mas entre nós não tem quem é maior. Nós temos funções diferentes. Nunca devemos querer ocupar o lugar do Senhor. Nossa função é levar as pessoas ao Senhor. Tá certo? Os discípulos de João estavam trocando João por Jesus. Eles queriam ser os seguidores de João. E João falou que o negócio era seguir o Senhor. Amém. Certo? E os discípulos de João estavam preocupados. Eles não queriam ver o João Batista em segundo lugar. Isso aqui é questão do homem, é questão da preferência do homem. Mas devemos sempre saber das lições que essa porção nos traz. Cristo. Sempre vamos seguir a Cristo. E é claro também, você pode ver João, ele era um homem, ele tinha sentimento humano. E quando os discípulos de João falaram: olha só, esse Jesus está batizando. Se João fosse uma pessoa que tivesse ele mesmo como centro, ele ia ficar indignado também, não é? Porque se você sente, se eu estou sofrendo e você vê esse correr de mim, você sente pena de mim, eu fortaleço a minha posição, não é verdade, né? É sim. Aqui
João queria mostrar uma coisa para os discípulos quando ele falou: o céu é que está dando essas pessoas para Jesus. Entendeu? Quando ele diz assim, né? O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Então, era Deus que estava dando ao Senhor. Essa é a obra de Deus, né? Agora, o que nós sempre devemos aprender? Aprender uma coisa: eu ganhei o meu ministério, você ganhou o seu ministério, e vamos cumprir cada um o ministério que Deus deu. Tá? Isso é importante. E João Batista, no versículo 28, diz: vós mesmos sois testemunha de que vos disse, eu não sou Cristo, mas fui enviado como seu precursor. Então ele estava deixando bem claro a sua posição: eu não sou Cristo, ele é o Cristo, eu sou o precursor dele, eu sou aquele que vim preparar o caminho para ele é o líder, ele é superior a mim. Irmãos e irmãs, há algumas coisas que Deus não deu para nós, mas deu para os outros. Agora vamos ficar chateados com isso? Não. Eu tenho que ficar satisfeito com a porção que Deus me deu. Eu não devo ficar comparando a minha posição com a posição do outro. Imagina se o seu corpo, cada membro quisesse mudar de lugar. O que iria acontecer com o seu corpo? Mão sabe exercer a função de mão, pé sabe exercer a função de pé. Daí os dois combinam: vamos trocar? Ah, vamos. Quem vai sofrer é o corpo que vai sofrer. Pé funciona como mão? Não. Mão funciona como pé? Não. Ah, mas nós trocamos. Não adianta. Você quer o bem do corpo? Cumpra a função que Deus deu a você. Correto? Nós estamos falando isso porque, irmãos, Deus quer usar cada um de nós nessa nova etapa. Nós vamos ter uma visão adequada, e essa porção é propícia. Por quê? Porque nós vamos servir juntos. Talvez eu seja responsável por um serviço, daí você vem ajudar e você faz melhor que eu. E aí, mesmo eu que estou cuidando do serviço, os irmãos estão perguntando para aquele outro irmão que faz melhor do que eu, não está perguntando para mim. Eu vou ficar bravo com isso? Eu que sou o chefe aí. O que é isso aí? Nada disso. Eu faço o trabalho que Deus mandou eu fazer, e eu devo ficar satisfeito e alegre com isso. Isso é suficiente para mim. Eu tenho a chance de exercer a minha função, a comissão que Deus me deu, e Deus me deu a capacidade de cumprir essa missão, e eu devo ficar alegre. Agora, nós nunca devemos então ficar comparando, né? O que nós precisamos ver é: eu quero que o meu serviço seja algo para o Senhor e para o corpo. Que o Senhor ganhe, que o corpo de Cristo ganhe, e não o que eu ganhe. Ele preparou o caminho do Senhor.
nós também no nosso serviço sempre devemos preparar o caminho para o Senhor, levar as pessoas para o Senhor. Essa é a função do nosso serviço, mas nunca tomar o lugar do Senhor. Por isso que eu nunca devo olhar a mim como algo, considerando ser algo mais do que eu sou. Isso está em Romanos 12, versículo 3 até 5. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Nunca devemos pensar de nós mesmos além do que convém. Sempre devemos pensar com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Por quê? Porque nós somos um só corpo. E mesmo se estamos servindo, não devemos dizer, eu sigo esse, eu sigo aquele. Nós todos seguimos ao Senhor. Mas há um problema no ser humano, que é Números 11, versículos 26 a 29. Porém no arraial ficaram 2 homens, um se chamava Eldade e outro Medade. Repousou sobre eles o Espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizavam no arraial. Então correu um moço e o anunciou a Moisés e disse: Eldade e Medade profetizam no arraial. Versículo 28, olha Josué aqui, Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus escolhidos, respondeu e disse: Moisés, meu senhor, proíbe-lhe. Versículo 29, porém Moisés lhe disse: tens tu ciúmes por mim? Tomara que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu Espírito. Está vendo aqui? Tinha aqui Josué dizendo: não, só Moisés pode falar. Agora estava os 2 outros profetizando, porque o Espírito tinha vindo sobre eles, né? Proíbe. Mas tem ciúmes por mim? Tomara todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu Espírito. Você vê a diferença de sentimento? É a mesma diferença de sentimento entre o discípulo João: olha só, ele está aqui, Jesus está batizando, então. O João diz: não, para com isso. Isso aqui, Deus está dando a porção dele. Ele é o Cristo. Eu disse, já tinha dito, eu não sou Cristo, ele é o Cristo, eu só vim preparar caminho para ele. No versículo João 3, 29, João Batista diz: o que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente ouve muito, se regozija por causa da voz do noivo, pois essa alegria já se cumpre em mim. Então aqui diz: o amigo do noivo que está presente e o ouve, muitos regozija por causa da voz do noivo. Aqui diz uma coisa: quem tem a noiva é o noivo. Para que todos possam compreender essa figura, é o seguinte: o povo de Israel sempre foi considerada a noiva, a esposa, né? E Deus era o noivo, o marido. Isaías 54, 5 diz: porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado Deus de toda a terra. Então, dentro dessa figura que Israel, o povo de Israel, o povo de Deus é a noiva, e nosso Deus, nosso Senhor é o noivo, João Batista disse algo muito importante: o que tem a noiva é o noivo.
todas as pessoas devem ir para Jesus, porque as pessoas se convertem e se tornam a noiva, e a noiva pertence ao noivo, o noivo é o Senhor, a noiva não pertence a nenhum de nós, a noiva é do noivo. Daí ele diz que ele era o amigo do noivo. O que o amigo do noivo, ali em Israel, nos costumes do povo de Israel, o que o amigo fazia? Ele que cuidava da festa, entendeu? Isso aqui, o que precisa aqui, está faltando aqui, preparando, né? Conduzindo, diz para o noivo, você aqui, para lá e tal. E aí, quando o amigo do noivo ouve que o noivo está feliz e está indo, ele fica alegre, não é assim? É como se fosse aqui o padrinho, né? Que ajuda no casamento, essas coisas assim, né? Segundo o costume do país. Então, o que é a noiva? É o noivo. Nós sempre devemos lembrar disso. Nós estamos preparando a noiva para o noivo. É para Cristo. Nenhum de nós é o noivo. A noiva pertence a Cristo, não pertence a nenhum. Daí, essas boas notícias, tá? Quando o amigo do noivo ouve que o noivo está alegre, está tendo sucesso, ele fica alegre, né? Então, quando aquele discípulo João vieram trazer notícia que Jesus estava batizando mais, eles achavam que João Batista ia ficar bravo. É isso aí mesmo, como é que ele pode? João Batista, ele está dizendo, eu estou alegre. Você acha que eu ia ficar triste com essa notícia? Eu estou alegre. Porque a noiva, né, está indo para o noivo, entendeu? E disse, essa alegria já se cumpriu em mim. Estão todos buscando o Senhor. Essa é a nossa alegria. Os irmãos não perguntam mais para mim, pergunta sempre para o Senhor. Glória a Deus, exercemos a nossa função, não é? Levar as pessoas para o Senhor. Então esse é o sentimento que nós precisamos ter. E no versículo 30 diz, convém que ele cresça e que eu diminua. Você então pode entender por que João falou, registrou esse período em que essas duas porções, a porção de João Batista e a porção do Senhor Jesus, né, estava se sobrepondo, para que pudesse apresentar esses princípios espirituais para nós. Como somos nós? Eles convém que ele cresça e que eu diminua. É assim que nós ajudamos os irmãos, né? Tá certo? Nós apresentamos os irmãos mais novos para Cristo. E Cristo a importância de Cristo vai crescendo mais e mais na vida do irmão, e a minha importância vai diminuindo. Glória a Deus. Amém. Essa é a função nossa. Amém. Ele cresce que eu diminua. E esse crescimento também tem um outro aspecto. É crescimento em número e tamanho. Porque cada vez que mais pessoas se convertem, Cristo e o seu corpo está crescendo. É a igreja. Cristo é a igreja, não é? Então, amados irmãos, devemos deixar Cristo crescer. Todos nós temos que diminuir. Porque os seguidores são de Cristo e não nossos. Se os líderes cristãos hoje tivessem essa atitude, muitos problemas teriam já resolvidos. Não é assim?
Mas a questão, vamos olhar para nós. Cada um de nós cuida de um grupo de irmãos, não é assim? Como essas lições espirituais são importantes. Convém que ele cresça, que eu diminua. O que isso quer dizer? Se eu faço algo, para quem eu estou fazendo? E o resultado desse trabalho pertence a quem? Se eu faço para mim, estou falhando diante de Deus. Resultado do meu trabalho é para mim, também estou fracassando diante de Deus. É para o Senhor, e tudo pertence ao Senhor. Não queremos seguidores, queremos que Cristo tenha seguidores. Amém? E aí, João Batista ainda diz no versículo 31: quem vem das alturas certamente está acima de todos. Aliás, essa parte, a partir do versículo 31, há uma dúvida se foi João Batista que comentou ou se foi o apóstolo João que comentou. Mas não interessa, o importante está na Bíblia, a gente toma, certo? Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos. Então aqui está sendo falado: o Senhor veio dos céus, nós somos da terra. Ele é sempre superior a nós. Ele está acima de todos. E outra coisa que é muito importante é o seguinte: o que está no versículo 32: e testifica o que tem visto e ouvido. Então, quem pode falar das coisas lá do alto? Só o Senhor. No capítulo 3, no início, ele fala disso, né? Quem pode falar das coisas dos céus? O Senhor, porque Ele é do céu. Aqui nos é mostrado no versículo 32: e testifica o que tem visto e ouvido, contudo ninguém aceita o seu testemunho. O mundo não aceita. Ele fala do que é do céu, mas versículo 33: quem todavia lhe aceita o testemunho, por sua vez certifica que Deus é verdadeiro. Mas quem aceita o testemunho do Senhor certifica no final: é verdade. Deus é verdadeiro, é real. Esse certificar significa, é o seu selo, a sua comprovação. Irmãos, quando você creu no Senhor, você não experimentou, e depois que experimentou, você não diz: é real e verdadeiro, eu assino embaixo. Sim. E o versículo 34 fala do Senhor Jesus: pois enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. Então está falando do Senhor Jesus, né? Esse enviado de Deus fala as palavras de Deus, ele é o verbo de Deus. E ainda mais, Deus não dá o Espírito por medida, e nesse seu falar o Espírito é dado de uma maneira abundante, sem restrição. Então, palavra e Espírito é ministrado pelo Senhor a nós, e sem medida. E sem medida. Mas é o seguinte: tudo depende da sua capacidade de receber. Porque da parte dele não tem limite, o limitação é da nossa parte. E aí nós temos que aprender algo: Senhor, opera em mim para que minha capacidade aumente. Entende? Eu quero, Senhor, que minha capacidade aumente, porque do seu lado não há medida, não tem limite. Amém. O Pai ama o Filho, versículo 35: o Pai ama o Filho, e todas as coisas têm confiado às suas mãos. O Pai ama o Filho, todas as coisas, todas as pessoas têm confiado às suas mãos.
Então aqui está sendo falado, por que está tendo resultado lá? É porque Deus tem confiado ao seu Filho. Versículo 36, por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna, e o que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Crer no Filho é receber o Filho. Daí tem a vida eterna. Tem alguns que dizem, eu quero a vida eterna, mas eu não quero o Filho. Não adianta, não terá, é impossível. Porque é no Senhor que está a vida. Amém? Amém. Então, amados irmãos, essa é uma porção da palavra muito peculiar, mas com muitas lições espirituais para nós, que possamos aprender, principalmente para aplicar na vida da igreja hoje, porque o Senhor deseja nos abençoar. Amém? Vamos então nos pôr em pé, vamos fazer uma oração. Amado Senhor, nós te louvamos, porque Tu és fiel. Chegando no final deste ano, vemos o Seu cuidado por nós. Também obrigado, Senhor, por ter confiado a nós, pessoas. Obrigado por ter confiado a nós, esses que são Seus, não são nossos, são Seus, Senhor. Nosso desejo é cuidar bem deles e que realmente o Senhor cresça na vida deles e que nós possamos diminuir. Amém. Para que dependam mais e mais de Ti, Te conheçam cada dia mais. Senhor, a noiva pertence ao noivo, mas obrigado por nos dar a chance de cooperarmos contigo, e é assim que nós queremos avançar. Obrigado pelo dom que o Senhor deu a cada um de nós, pela função no corpo que o Senhor deu a cada um de nós. Nós não queremos nos comparar com outros, não queremos também a porção dos outros, nós queremos cumprir bem a nossa missão. E o corpo receberá o benefício e o Senhor receberá o benefício. Abençoa-nos no ano que irá se iniciar, que neste ano o Senhor possa se alegrar conosco. O Senhor possa ver o seu testemunho crescer e se fortalecer, e a glória, Senhor, ir para Ti. Amém. E para o Pai. Oramos